Nessa semana, o programa Cidades em Movimento vai falar sobre o mercado de locação de vídeo. E para falar sobre isso, nada melhor, nós estamos aqui com o Marcelo da Togueia, proprietário do Vídeo Paradiso, com quase 29, 30 anos no mercado. E ele vai nos explicar daqui a pouco como esse mercado ficou um mercado para os aficionados da qualidade do cinema. Nós vamos conhecer também a importância de ter esse segmento de mercado na nossa cidade. Por exemplo, se você quiser um filme, como no nosso aqui, do Cidades em Movimento, nós procuramos um filme do Robert De Niro, que é o Taxi Drive, para fazer um programa futuro que é sobre os aplicativos de carro. Eu não achei esse filme. Onde que eu achei? Aqui com o Marcelo, na locadora, aqui no Boqueirão. Então, se você quer realmente conhecer cinema, se aprofundar nas obras, sair um pouco do que a indústria do cinema quer que você assista, e a indústria do streaming, e você quer fazer a melhor escolha, senão você tem que ir para uma locadora de vídeo e ter totalmente a sua liberdade e o seu gosto. Então, aguardem que vai começar essa entrevista, não percam. O que você sentiu, tá? Você, depois de tanto amor à arte, amor ao teu trabalho, como é que você foi vendo esse setor sendo destruído dia a dia? Você, cara, só sobrei eu. Só sobrou eu. Como é que você, com a sua esposa, vamos fechar esse negócio? Passou isso pela sua cabeça? Vamos fechar esse negócio? A ideia era não fechar, era continuar indefinidamente. Mas deu muito desânimo. Na verdade, quando começaram a fechar as locadoras, a gente sentiu que naquele momento, nessa transição do início da pirataria depois de 2006, não dava para ter o número de locadoras que estavam em atividade. O mercado foi diminuindo rapidamente. Sabe o que é uma videolocadora? Conheci quando eu era pequeno, meus pais iam bastante. Tem noção que as pessoas locavam filme, pegavam filme em DVD, levavam para casa e depois tinham que devolver? Ah, isso eu já ouvi falar, mas eu nunca fiz isso. Então, Marcelo, me conta, vamos pegar o princípio um pouquinho. Qual foi a tua ideia de montá-lo? Você montou no auge? Você falou que há quantos anos? 29 anos. 29. Foi logo no agosto de 1991. O mercado já estava no pico, já estava num pico. Na verdade, com muitas videolocadoras abrindo ainda. Então, abri no meio de uma série de concorrência. Mas era um mercado muito quente ainda, muito forte. E numa cidade como Santos, a nossa proposta veio com uma coisa nova, porque era difícil. A gente tinha outras locadoras que trabalhavam com alguns tipos de filmes que não eram só os comerciais, mas não na proposta que a gente veio, de trazer um acervo horizontalizado, assim, muito grande, um acervo com variedade muito grande. Então você tinha algumas locadoras que trabalhavam com filme clássico, outra com algum filme europeu, outra com filmes nacionais, mas a gente veio com uma proposta de tudo, de ter os filmes não comerciais e os comerciais também. Para isso, não foi fácil também investir, né? Você tem que horizontalizar as compras e para poder atingir, mas a gente acabou tendo um reconhecimento que acabou, ao longo dos anos, revertendo num diferencial para a gente. Faltou, a gente nunca teve numa condição ideal que gostaríamos de tamanho de... A gente chegou a estar num outro endereço inicialmente, e em 1995 mudamos para esse endereço, mas em termos de tamanho nunca chegou a ser o que gostaríamos, que seria ideal, mas por ser também imóvel próprio, foi uma condição que nós nos impusemos para poder entrar no mercado, de ter um imóvel próprio, não depender de aluguel e tudo mais. Isso ajudou muito também, né? Senão eu teria talvez conseguido um espaço maior, porque essa ideia de você estar sempre ampliando o acervo demanda espaço, né? Eu sou engenheiro, larguei a engenharia, trabalhava em São Paulo, larguei um trabalho bem bacana por vários motivos, mas não abandonei a engenharia. Passados alguns anos eu já com a locadora, eu retomei algumas atividades assim que seriam paralelas, né? Então a engenharia virou um bico. Eu lembro de ir para a videolocadora com 8 anos e já ser uma coisa muito transformadora para mim, porque eu não tinha acesso para ir ao cinema sozinho, que era muito cedo, então ir à locadora de vídeo era um grande atalho para eu poder acessar filmes, né? Eu gostava disso, de pegar nas fitas, de assistir, de levar para casa e descobrir. Eu não sabia o que eram essas coisas, eu descobria depois de ver. Então, ao longo dos anos, eu fui percebendo que não só ela me proporcionava acesso aos filmes, mas principalmente
eu tinha a chance de ir para um lugar. Deixa ver. Assim, a locadora em si dá um lucro bom, foi mais as 2 primeiras décadas, principalmente. A Blockbuster ela entrou num pico que já estava passando. Na verdade, a gente teve essa curva famosa que a gente conhece. Os anos 90, para mim, foi isso aqui, né? Na verdade, os outros, eles já vinham mais quentes, eles foram só descendo. Eu ainda fui crescendo porque eu entrei em 91. Fui crescendo. No meio da década, a gente teve um pico que não foi igualado até hoje. Com um número recorde de locadoras no Brasil e tudo mais, o Plano Real acabou permitindo, então o consumo aumentou para tudo. E o mercado de vídeo foi na esteira. Acabou tendo esse segundo semestre de 94 e boa parte de 95 tendo um nível que a gente nunca igualou. E o que eu falo, numa época em que existiam lojas para todo lado, era um número que também foi o pico do número de lojas. A gente está chegando perto de 20 mil DVDs. Então, mas continua 20 mil DVDs. Né? A indústria entrega pra Continua. Não tudo, né? O problema é o seguinte, de 2014 para cá, a nossa curva foi bem decrescente, que foi quando aí já praticamente fecharam todas as locadoras, nós éramos quase que os últimos remanescentes, mas aí pegou essa crise econômica do país, né? Essa crise jogou tudo para baixo, então a gente acompanhou junto. Até 2013, o nosso movimento que na década anterior tinha caído um pouco, assim, também, a década de 2000 também foi a mesma curva que teve lá nos anos 90. Nos anos 90 a gente teve isso, como eu te falei, voltando àquelas curvas lá, e ela foi caindo depois de 95, porque o mercado já estava saturando, já não era novidade, e entrou a TV a cabo no Brasil. A Blockbuster entrou também, mas quer dizer, juntando a própria Blockbuster do lado das locadoras, quer dizer, o volume de locações caiu, mesmo com o Blockbuster. Foi caindo no país. O que levantou a curva de novo na virada da década, entrou no Brasil em 1999, foi o DVD. O DVD aí, ano a ano, em 2000, 2001, 2002, foi trazendo de volta as pessoas. A gente teve um novo pico no meio da década, em 2005. Tava ótimo, em 2005, porque o número de locadoras relativo a 10 anos antes era muito menor. Você já tinha um mercado estabilizado, poucas abrindo, já tinha fechado bastante, estava estável e com consumo legal. A partir de 2006 entrou a pirataria, que inicialmente foi via física, camelô vendendo DVD pirata. Isso teve um ano, 2006. Começou a cair a curva, a partir daí 2006, 2007 começou a fechar as locadoras no Brasil todo. Só que assim, a minha queda ela teve assim, mas eu tive uma estabilidade, até porque foram fechando, os colegas, os concorrentes foram fechando. Eu tive uma estabilidade que perto de 2012, 2013, eu estava até voltando a crescer de novo. Eu achei que ia dar, e já tinha entrado no mercado o vídeo on demand, já tinha entrado o streaming, a Netflix já estava no Brasil. Eu achava que dava para manter o mercado de nicho. Mas veio essa crise de 2014 e a coisa deu um tombo. O DVD, ele eliminou a fita. O Blu-ray deveria ter eliminado o DVD. Para isso, os fabricantes deviam parar de fabricar o DVD player, fabricar só o Blu-ray player, não aconteceu. E aí eu não posso dizer isso com certeza, mas eu ouvi de pelo menos 2 clientes comentarem na época que surgiu, que eles compraram o aparelho, que era na época que ainda se usava muito a pirataria física, e disseram que não gostaram do Blu-ray porque o aparelho não estava lendo os seus disquinhos piratas, os DVDs piratas. O Blu-ray é um pouco mais sofisticado tal, e parece que não lê alguns. Tem umas travas. Então, talvez isso tenha ajudado a não proliferar. As pessoas já estavam contentes com o padrão DVD. E até porque o streaming, o padrão era inferior ao DVD, né? Foi melhorando com os anos, né? O filme continua sendo vendido no mundo todo só em mídia física. Você não vende um pendrive com filme, por exemplo, tá? Aí você compra via digital, você pode comprar e alugar legalmente. Isso existe. O teu negócio aqui, tá, aconteceu tudo isso, você nunca pensou fazer como outros fizeram, também acho que não deu certo, montar cafeteria, montar outra coisa paralela? Falta de espaço. Falta de espaço. Falta de então, isso não ia espaço. acrescentar nada, né? Nós temos umas experiências... Poderia, precisava de espaço maior. Faltou espaço, né? Se você for analisar, que nem é tão pequeno, mas o volume de filmes é muito grande, né? É muito grande. E é assim, eu não me desfaço. O nosso segredo foi não se desfazer do acervo. VHS, que é uma coisa que a gente preservou, tinha pouco valor há uns anos atrás. Com o tempo, a coisa foi virando raridade. Então hoje eu consigo vender, por exemplo, fitas de VHS com um preço muito interessante. E eu tenho colecionadores do Brasil todo que
compram de mim. Então, um número nessa época, quantos clientes você tinha, assim, ativos? Ativos, em torno de 1.000 pessoas, mas sempre mais que isso, né? Hoje eu tenho, assim, uns 15 mil cadastrados, mas ativo é sempre bem menos, né? Olha, curiosamente, teve uma primeira semana, antes da gente ser obrigado a fechar, que isso foi 23 de março, ou 24 de março, que a gente foi obrigado a fechar, teve uma semana antes que a gente teve um aumento muito bacana de consumo, porque as pessoas estavam em casa e a gente estava aberto, então veio consumir. De lá para cá, como a gente só está atendendo por delivery ou por retirada na porta, houve uma queda. Eu tenho uma queda assim que é até pouco em relação... Eu conheço gente que está trabalhando também com portas fechadas de outros ramos, que está faturando 10% do que faturava. Então, quer dizer, inviabilizou, né? 10% para mim, eu estou faturando de 75% a 80%. Mais ou menos do que vinha faturando. Tá fazendo falta, né? Mas dá para ir levando, Em compensação, também reduziu o horário de atendimento e tal. Se você também gostou desse programa, nos acompanhe aqui nesse canal no YouTube, clique aqui, se inscreva no nosso canal, dê sua opinião, gostou, não gostou, dá um like, um dislike se você não gostou. Toda opinião é importante para a gente melhorar a nossa qualidade do conteúdo. E também nos procure nas redes sociais, nas diversas mídias, e nos acompanhe nos próximos programas, tem muita novidade para você. Muito obrigado pela sua audiência e continue acompanhando Cidades em Movimento.